Seja bem-vindo. Meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo essas dicas de HTML5 e CSS3. Aula 13, CSS Grid Layout, medidas relativas. Bom, nesse exemplo aqui de layout criado com o CSS Grid Layout, eu tenho aqui 6 colunas, por 3 linhas. Então aumentei a quantidade de colunas de forma que a section tenha 4 colunas, e navegação e sidebar, uma coluna. E também mudei a largura da área aqui do site. Eu quero que ele tenha 80% da área aqui de visualização do navegador, em relação à largura. Reparem também que eu tenho todas as fotos, o mesmo arquivo, quer dizer, a mesma imagem. Então reparem que a imagem tem 445 pixels de largura, então ela não tá aumentando em relação ao tamanho original dela. Porém, nas colunas menores, ela se ajustou, em relação à largura de cada coluna da lateral, aqui tanto no nav como no sidebar. E o nosso logotipo, que tem 995 pixels, está dentro da área dos 80%, quer dizer, 80% aqui de 1366, dá quase 1100 pixels de largura, então tem uma folga. Se eu diminuir então o navegador, então reparem que ele vai ajustando automaticamente, não sobrepôs nenhuma parte das imagens, e posso fazer a rolagem aqui, então ele ajustou totalmente à medida que eu fui diminuindo então a janela. Então aqui no código CSS foi feito algumas alterações. Por exemplo, aqui no main, seletor main, que é o seletor aqui py, que envolve todas as áreas do conteúdo, deixei com uma largura então relativa de 80% da largura da janela do navegador. Margem esquerda e direita alto, para centralizar o conteúdo. E no grid template areas, aumentei 2 rótulos, deixando 6 colunas por 3 linhas. Então repeti o header 6 vezes e footer também, e section 4 vezes, mais sidebar e nav. Interessante aqui observar que eu também aqui no seletor imagem, como está declarado aqui largura máxima de 100% e altura alto, se eu diminuir, por exemplo, quero deixar 50% a área do site em relação a janela aqui do navegador. Então salvei, vou atualizar, e reparem que todo o conteúdo também diminui proporcionalmente. Voltando aqui no Dreamweaver, se eu deixar, por exemplo, 30%, vou salvar, atualizar, reparem que o conteúdo também vai diminuindo proporcionalmente. O mesmo não ocorre, vou voltar aqui os 80%, que é a medida aqui, a primeira medida, então 80%, e vou desabilitar o seletor IMG aqui da imagem.
Vou deixar como comentário e vou salvar. Voltar então aqui no navegador e atualizar. Reparem, né, no que aconteceu. Eu tenho, né, a largura do site em relação à janela 80%. Veja que o logotipo não distorceu, mas as minhas imagens, né, cada uma aqui tem 445 pixels, né, ela estoura em relação à área dos 80%, né, e cria barra de rolagem. Então o que acontece com esses dois comandos em relação à largura, né, que eu estou declarando aqui uma medida, né, que o seletor IMG, né, ele tem que estar sempre declarado aqui no CSS. Se eu ajustar outra medida e não tiver o seletor declarado, ó, vou salvar e vou voltar aqui, atualizar, né? Ele voltou ao normal, né, com a largura de 80% e as imagens, né, se ajustaram. Lembrando que essa aqui do meio ela tem 445 pixels, então ela está, né, na medida dela original e o logotipo, né, e as duas das laterais, né, elas se ajustaram automaticamente, né, em relação à largura de cada coluna. Espero que você tenha gostado dessas dicas de HTML5 e CSS3. Convido você a visitar a fanpage Os Fantásticos Números Primos, né, onde eu tenho posts, né, sobre curiosidades sobre os números primos, e também meu canal aqui no YouTube, né, Ricardo Silva, onde eu tenho videoaulas e também, né, vídeos sobre matemática, e o site Os Fantásticos Números Primos, né, onde eu tenho textos, estudos, também curiosidades sobre matemática e também a divulgação dos livros de minha autoria. Muito obrigado e até a próxima.